Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então, hoje vamos comentar sobre a economia americana, principalmente após as eleições, que elegeram Donald Trump. E a gente vai buscar responder nesse vídeo, ou seja, como é que está o cenário econômico atual dos Estados Unidos, como é que ele influencia o mundo inteiro e também o Brasil, quais são os setores que são beneficiados com a vitória do Donald Trump e quais seriam boas alternativas de investimento para o próximo ano de 2025. Um ponto importante da gente tratar é a questão fiscal dos Estados Unidos, como é que vai ficar o orçamento do governo americano, as receitas, as despesas, será que a dívida pública americana já vai aumentar? Historicamente tem aumentado, tanto em governos republicanos como em governos democratas. Mas será que esse aumento da dívida pública que já é elevadíssimo, será que vai aumentar no governo Trump ou não? O Trump ele criou o Departamento de Eficiência Governamental que tem por missão cortar a burocracia, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais. Está a cargo do Elon Musk. O Elon Musk ele acredita que ele consegue cortar 2 trilhões de dólares com a eliminação das ineficiências, enquanto que uma comissão de orçamento do governo americano acredita que seja possível cortar 300 bilhões em 10 anos, cortando desperdício, fraudes e abusos orçamentários. Então vamos ver, É importante ficar de olho sobre esses cortes, porque apesar dos Estados Unidos ser o detentor da moeda de reserva mundial, é importante ficar de olho sobre esses cortes de tributos, porque a dívida pública americana já está num grau elevadíssimo e já tem um percentual muito grande que o governo americano já paga com juros. Agora, passando para o tema de inflação dos Estados Unidos, tem uma divisão, o mercado está dividido quanto à chance de ter um corte de 0,25 pontos na taxa de juros americana ou na manutenção dessa taxa de juros em dezembro. Então, saiu recentemente o CPI, que são os dados da inflação ao consumidor, vieram em linha com as expectativas, enquanto que a inflação ao produtor acelerou 1,9% de setembro para 2,4% em outubro, ligeiramente acima do esperado. Ou seja, a inflação ela continua acima da meta de 2% ao ano. Agora, um setor que se destacou bastante com a vitória de Donald Trump foi o setor financeiro, o setor de bancos. Para vocês terem uma ideia, o ETF XLF acumula ganhos de 7,8% desde o dia 5/11. As ações do setor financeiro de banco destacam-se como uma das principais performances positivas desde a vitória de Donald Trump, acima até do desempenho da Bolsa Americana na média. Com a maioria republicana no Congresso, aumentou as chances que as alíquotas de imposto sejam reduzidas, ou seja, revertendo em mais lucros para os acionistas. Então, menor regulação e menor intervencionismo do governo sobre os bancos. E, por fim, maior atividade de M&A, que é de fusões e aquisições, que é o que é esperado de uma administração mais pró-mercado. Então, além de bancos, ou seja, as empresas do setor financeiro podem ser seguradoras, corretoras e empresas de gestão de ativos. Agora, outro ponto importante é do petróleo, ou seja, até um dos slogans da campanha republicana era Drill, Baby, Drill, ou seja, que é perfure, baby, perfure. Por um lado, a nova administração deve ter postura mais rígidas contra o Irã e a Venezuela, com apreensão de sanções e mirando na atuação de intermediários. E, por outro lado, Donald Trump ele apoia políticas que poderiam gerar um viés baixista no petróleo. Então, poderia ser apoiada políticas que aumentem ainda mais a produção interna de petróleo, ou seja, que mesmo já estejam em níveis recorde, o governo ele apoiaria a extração de petróleo e gás pelo processo de fracking, diminuir as pressões sobre a produção de petróleo e ter um viés baixista no preço dessa commodity. Outro ponto importante seria a paz no Oriente Médio, ou seja, no último mandato, no mandato anterior do Trump, ele patrocinou os Acordos de Abraão, que eram acordos bilaterais assinados entre Israel e os países árabes, e essas tensões regionais do Oriente Médio sendo reduzidas poderiam reduzir também o preço do petróleo. Então, no geral, espera-se que o preço do petróleo nesses próximos 4 anos de administração republicana tenha um preço menor. Outro setor que foi levado por uma onda de otimismo foi das criptomoedas, que dispararam desde a vitória republicana, ou seja, até a semana passada o Bitcoin acumulava uma alta de 29% e o Ethereum também. Outros 2 gatilhos que também favoreceram as criptomoedas esse ano foi em abril, que foi o halving do Bitcoin, e também a liberação de ETFs pela SEC, que é a CVM americana. E como Trump chegou a declarar durante a campanha que pretende criar uma reserva estratégica de bitcoins, ou seja, isso tende ainda a valorizar ainda mais a moeda. Outro ponto que favorece as criptomoedas é a substituição possível de Gary Gensler, da SEC, que é da CVM americana,
que constantemente se posicionava contra a incorporação das criptomoedas na economia. Agora, indo para a parte de saúde, ontem o Trump escolheu o Dr. Mehmet Oz para liderar o Centro de Seguro de Saúde dos Estados Unidos. Ele vai comandar o Medicare e o Medicaid. Agora, abrindo aspas para Donald Trump, a América está enfrentando uma crise na saúde e não há médico mais qualificado e capaz do que o Dr. Oz para tornar a América saudável novamente. Ele é um médico eminente, cirurgião cardíaco, inventor e comunicador de classe mundial, que está na vanguarda da vida saudável há décadas. O Dr. Oz trabalhará em estreita colaboração com Robert F. Kennedy Jr. para combater o complexo industrial da doença e todas as terríveis doenças crônicas deixadas em seu rastro, disse Trump em seu comunicado. O Trump acrescentou que o Dr. Oz vai cortar desperdícios e fraudes dentro da agência governamental mais cara do país, que representa 1/4 de todo o orçamento nacional. Então, depois desse overview, depois desse panorama, quais seriam os setores que seriam beneficiados com Trump no governo? Um dos setores que eu até já mencionei, que seria beneficiado pelo governo Trump, seria o setor financeiro, representado por bancos, principalmente os bancos regionais, seguro de saúde também, seriam beneficiados principalmente por causa da questão da desregulação. Os cortes de tributos prometidos pela nova administração privilegiariam empresas menores representadas pelas small caps. Então, outro setor que vai se beneficiar da nova administração é o setor de petróleo, e até o slogan que eu mencionei do Drill Baby Drill se refere à promoção de extração de petróleo e gás natural pelo processo de fracking. Os incentivos à extração de petróleo, ou seja, tendem a reduzir o preço da commodity. Então, outra tese que é favorecida é a tese da reindustrialização. Desde a pandemia, os riscos de manter as cadeias de suprimento distantes de onde se encontra o consumo ficaram em evidência. As temáticas de reshoring e nearshoring emergiram como prioritárias nessas eleições. Vide também o conflito no Oriente Médio, onde os Houthis atacam embarcações, causando aumento do custo do frete e atraso nas entregas. A tese da reindustrialização perpassa por vários setores, mas um ETF que seria especialmente favorecido é o ETF XLI. Agora, quais setores que poderiam ter um impacto negativo na nova administração? Um setor que seria afetado negativamente seria o das Big Techs, ou seja, é notório que o Trump é crítico desse setor das grandes de tecnologia. Outro setor que poderia ter um impacto negativo seria o de energia renovável, e recebeu grandes incentivos do governo na administração democrata, ou seja, e Trump não indicou que esse tema vai ser uma prioridade no seu governo. O setor de defesa também não deve ser impactado positivamente, pelo contrário, porque o Trump está mais preocupado com a dinâmica doméstica e não com conflitos externos. Além de ser crítico dos recursos que foram empenhados pela administração democrata, Ou seja, Trump adota uma retórica mais ligada a problemas domésticos e sinaliza que não irá seguir apoiando a Ucrânia e Israel em seus respectivos conflitos, da mesma forma que o Partido Democrata vinha fazendo. E também quem tende a ser afetado negativamente pela nova administração é a China, que espera-se uma escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e China, considerando o histórico de guerra comercial sob Trump, promessa de imposição de tarifas sobre importações chinesas e conflitos relacionados à propriedade intelectual. Então, resumindo, os setores beneficiados pela nova administração seriam o setor financeiro, o setor de pequenas empresas, representado pelas small caps, o setor de petróleo e também o setor industrial. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal para receberem novos vídeos sobre economia, investimentos e criptomoedas. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos que podem se interessar pelo assunto. Um abraço.